Série 5:11, parte 7. Ouçamos a passagem bíblica base desta série, Efésios capítulo 5, verso 11, na tradução espanhola Las Sagradas Escrituras. Y no tengáis comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien impugnadlas. Temos visto que o arqui-inimigo, o autor principal do mal, o acusador de todos os seres, aquele que virou as costas para o seu Criador, acusando-o de ser um Deus autoritário, deseja todo o mal possível para a humanidade, tendo mantido seus ataques desde o momento em que Adão e Eva aceitaram suas insinuações e caíram em pecado. Vimos também até aqui que o inimigo está dotado de muitas e muitas armas com as quais ataca a verdade, chegando a ser aceito por muitas pessoas neste mundo que, através dos séculos, sempre fizeram a vontade deste ser maligno, corrupto e maldoso ao extremo. Vejamos agora alguns dos principais alvos dos ataques do maligno, cujo perfil já antes identificamos e aqui vamos relembrar. De acordo com as seguintes passagens bíblicas, veremos mais uma vez quais os caracteres do perfil deste ser. Isaías 14, 13 e 14. João 8:44, Apocalipse 12, versículo 9, Apocalipse 12, versículo 12, Efésios 6, versículo 12, Apocalipse 12, versículo 10. Tais passagens nos trazem os caracteres do perfil do inimigo, sendo estes: arrogante e prepotente, mentiroso, enganador, furioso ao extremo, acusador, homicida e o mal em essência. Vejamos agora os principais alvos do inimigo. Primeiro, o próprio Deus, enquanto Criador. Este ataque feroz deu-se, por exemplo, na supressão do quarto mandamento da lei de Deus, que identifica o Senhor como o Criador de todas as coisas. Ora, com o apoio de muitas pessoas importantes, este mandamento foi eliminado, sendo colocado outro em seu lugar. Ele também ataca a Deus enquanto Criador, utilizando-se mais uma vez de pessoas como Charles Darwin, que propõe a teoria da evolução. Segundo alvo, Jesus Cristo, enquanto ser divino. O inimigo tem feito de tudo para fazer crer-nos que Jesus não era divino, mas tão somente mais um homem comum, um profeta, inclusive afirmando em suas mentiras que Jesus não morreu na cruz do Calvário. Terceiro alvo, o Espírito Santo, enquanto ser pessoal e divino. Em relação ao Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mesmo no cristianismo, muitos pregadores e pesquisadores se têm levantado, afirmando que realmente a teoria da evolução, por exemplo, é digna de crédito. Outros segmentos do cristianismo também propõem que Jesus não era um ser plenamente divino. Ainda dentro do cristianismo, outros segmentos se têm levantado afirmando categoricamente que o Espírito Santo ou não existe ou é simplesmente uma energia, algo e não alguém. Quarto alvo dos ataques do inimigo: a lei de Deus. A lei de Deus, há muitos e muitos séculos, tem sido considerada como banida, excluída, substituída por outras normas comportamentais. Quinto alvo, a Bíblia. Principalmente nos últimos 2 séculos, a Bíblia tem sofrido ataques perniciosos e devastadores, comprometendo grandemente seu entendimento e a condução das pessoas que a leem para a verdade plena. Muitos dos seus versos foram perigosamente alterados e também perigosamente removidos. Vejamos alguns exemplos.
A versão Vulgata Latina do século XVI foi escrita com diversas alterações, com vistas principalmente a atacar o movimento da Reforma Protestante. A nova versão padrão americana contém 909 versos perigosamente alterados. A tradução Novo Mundo também traz versos comprometedoramente alterados. A nova versão internacional traz 695 versos afetados. A versão revisada, 788 versos. A nova tradução mundial, 767. A Bíblia das Boas Novas, 614 versos afetados. E outras versões como a Bíblia de Jerusalém e a Bíblia Amplificada. Prossigamos para o sexto alvo dos ataques de Satanás: o plano da redenção. Neste caso, o ataque principal é ao ritual do santuário, sendo que para confundir a mente das pessoas em relação ao ministério sacerdotal e sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial, propõe a existência de outros mediadores entre o homem e Deus, e não apenas a mediação feita por Jesus Cristo. Propõe-se ainda, neste ataque aberto contra o trabalho do Senhor Jesus no santuário celestial, a prática das boas obras como sendo suficientes para também nos garantir créditos diante de Deus. Outra prática maligna, implementada desde a Idade Média, foi a venda de indulgências. Neste caso gravíssimo, o trabalho que Jesus faz intercedendo por nós diante de Deus fica anulado, sendo necessária apenas a aquisição de indulgências para se obter o perdão dos pecados. Outras formas de ataque ao plano da redenção, o ensinamento da autossalvação, da autoiluminação, do estado intermediário na morte, da reencarnação. Tudo isto derruba por terra a obra de Jesus, feita na cruz do Calvário e também depois da sua ascensão no santuário celestial, tão bem explicado nos livros bíblicos e principalmente no Novo Testamento, no livro de Hebreus. Sétimo alvo dos ferozes ataques do inimigo: o remanescente fiel. Deus sempre teve, através dos séculos, o seu remanescente fiel, pessoas que se negaram a abandonar a verdade plena e cristalina das Escrituras para seguir as mentiras propostas por líderes religiosos de todos os tempos. Hoje, o remanescente fiel é especialmente alvo de ataque, sendo que no próprio livro do Apocalipse, como lido anteriormente, o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra os remanescentes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Oitavo alvo dos ataques do inimigo: a natureza. O planeta Terra tem sido gradativamente destruído, arruinado. Este é o lar que Deus deixou para nós. Portanto, está na pauta de Satanás a destruição de todos os principais itens naturais que nos ajudam a sobreviver, como o ar, as águas, os biomas, os animais. Tudo isto e muito mais tem sido alvo de seus funestos ataques. Nono alvo dos ataques do inimigo: a própria humanidade. O alvo supremo do amor de Deus são os seres humanos, seus filhos, e Deus tem prazer e alegria quando um pecador se arrepende e se converte aos caminhos da verdade. Portanto, pode-se imaginar, sim, que os seres humanos são alvo dos ataques do inimigo, pois este nos odeia, sendo que muitos e muitos de nós vão estar no céu recebendo o lugar e as bênçãos eternas que pertenciam a ele e aos seus anjos malignos.